Olá, eu sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira e esse vídeo está discutindo o conceito de história antigo e moderno com base num texto da Hannah Arendt. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a concepção de história cristã, a relação entre história e natureza no cristianismo. O desejo de grandeza que conectava os conceitos de história e de natureza a partir da categoria imortalidade perdeu a sua importância na concepção cristã de história. Para os cristãos, a história humana, bem como a natureza, eram mortais, pois possuíam um começo e teriam um fim. Deus criou a natureza e Deus criou a história, e Deus podia determinar o final de ambas. A partir disso, eu vou elencar algumas características da concepção de história cristã. A primeira característica é que a função da história não é o de registrar as grandezas realizadas pelos homens e mulheres, como era o caso da história na Grécia Antiga, mas de mostrar os planos de redenção de Deus para a humanidade. Por isso, o modelo ideal de escrita da história cristã era a hagiografia, a história das vidas dos santos, que serviam como exemplo para aqueles que queriam se inspirar num tipo de ideal de comportamento que o levasse a subir as escadas do céu. A outra característica é que existe uma diferença substancial entre a história sagrada e a história profana. A história sagrada é linear e o seu centro é a encarnação de Cristo. Ela possui o começo, a criação, o meio, a encarnação e o fim, o juízo final. Já a história profana, ela é cíclica, pois não passa dos desfiles dos pecados humanos. Como diria Santo Agostinho, o império surge, outro cai. Mas na essência, o que se vê na história é o desfile do mesmo, do pecado, orgulho, insensatez e outras coisas terríveis que acontecem na história humana. Então, o interesse maior dos historiadores cristãos, evidentemente, era a história sagrada e não a história profana. Por isso, Santo Agostinho, o mais inteligente dos intelectuais cristãos, escreveu A Cidade de Deus, que se contraporia à cidade dos homens. Por isso também um dos primeiros historiadores cristãos, Eusébio de Cesareia, escreveu uma obra chamada História Eclesiástica, que seria a história da igreja. Ele não estava interessado nos acontecimentos políticos, econômicos, heróicos que chamaram a atenção dos historiadores antes dele. Outra característica da história cristã é que não existe a ideia de um processo histórico, porque os homens não têm nenhum controle sobre o sentido da história. Independente do que os homens e as mulheres fazem, o sentido da história já está determinado por Deus. O sentido da história se desemboca no juízo final. Como eu disse em um dos vídeos anteriores, a categoria processo requer acreditar que os homens e mulheres fazem a sua própria história. E não é bem assim na visão cristã de mundo. Os acontecimentos decisivos da vida humana já estão determinados por Deus. Então, a história não tem sentido em si mesma. O sentido vem de cima, vem do sagrado. Os homens e as mulheres são marionetes destinados a executar um papel já delimitado no curso da história. Os historiadores cristãos, por exemplo, explicaram a Pax Romana, aquele período de paz no início do Império Romano, como uma estratégia divina para que as boas novas do Evangelho pudessem se espalhar na face da terra. A história romana, nesse caso, não é explicada por ela mesma, mas por um elemento externo, que é a história da redenção. A quarta característica é que a historiografia cristã aboliu o conceito de imparcialidade grega.
Para um grego antigo, a grandeza é absoluta e o seu reconhecimento não depende de ideologia. Helena era a mais bela das mulheres, mas era uma inimiga, uma troiana. Heródoto se maravilhou com as construções monumentais dos egípcios e com as maravilhas de outros povos que estavam sob o domínio persa. Já para um cristão, a história tem que ser escrita e interpretada sob o ponto de vista da fé. Esse desprezo cristão pela grandeza e beleza humana vai explicar, em parte, porque vários templos pagãos de rara beleza vão ser destruídos e porque tantos livros vão ser queimados no início do cristianismo. Para um grego, o conhecimento histórico era primordialmente investigação. Era esse o significado do vocábulo história empregado por Heródoto. Já para um cristão, a verdade sobre a história vinha não da investigação, mas da revelação. Num debate com intelectuais pagãos, Santo Agostinho afirmou certa vez que, pelos olhos da razão, o círculo é uma figura geométrica perfeita, como pensavam os gregos. Mas pelos olhos da fé, a figura geométrica perfeita seria a cruz, pois por meio dela veio a salvação da humanidade. A beleza geométrica do círculo se capitula diante do significado redentor da cruz.